Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou resolver a lista 1 sobre função afim do colegiado de ciências biológicas, ok? Acompanhe a leitura. Observe a relação entre a quantidade de mamona e a de biodiesel produzidas. Aí aqui nós temos uma tabela, eu tenho a quantidade de mamonas em toneladas e tenho a quantidade de biodiesel em litros, né? Aí para uma tonelada de mamona, 560 litros de biodiesel e assim vai. Vamos continuar a leitura. Note que existe uma relação entre as grandezas, quantidade de mamona e a quantidade de biodiesel produzida. Essa relação é um exemplo de função afim, beleza? Pessoal, aqui tem vários itens para eu responder, tá? Do A até o F. Mas antes de responder esses itens, só baseando na tabela aqui, eu já vou montar um gráfico para facilitar a minha interpretação. Então, vou criar aqui uma malha para poder fazer meu plano cartesiano. Isso aqui vai me ajudar bastante. Então, vou fazer meu eixo aqui, ó. Beleza? Aí aqui é o seguinte, ó, eu tenho 1 tonelada, esse 1 eu vou colocar aqui, ó. 1 tonelada, depois 2 toneladas. Aí a terceira tonelada não aparece no gráfico, ali na tabela, mas eu vou deixar aqui o espaço, e a 4ª tonelada eu vou deixar aqui. Beleza. Aí, quando é 1 tonelada, eu consigo 560 litros de biodiesel. O 560 eu vou colocar nesse aqui, ó. 560. 2 toneladas, 1120, que vai ser aqui. Veja que eu respeito uma certa escala, ó. 1120. A terceira tonelada, ó, eu não tenho, que seria o valor aqui, ó, que eu não sei. Beleza? E a 4ª tonelada, 2240, aqui em cima. 2.240. Perfeito. Agora eu vou marcar os pontos, ó. Para 1 tonelada 560, então o ponto é aqui. Para 2 toneladas 1120 aqui. Para 4 toneladas 2.240 lá em cima. Perfeito. Agora eu vou passar uma reta ligando esses pontos. Vou até aqui na origem do plano cartesiano. E essa reta, é lógico que ela vai subir lá. Perfeito, pessoal. Agora eu vou tirar essa malha quadriculada daqui. Para a gente continuar. Pessoal, eu vou dar nome para os eixos, tá? Esse eixo aqui, que a gente conhece ele como o eixo X, nesse caso ele está trabalhando com a quantidade de mamonas em toneladas. Então eu vou escrever aqui, ó. Quantidade mamona que é dado em toneladas. E o outro eixo é a quantidade de biodiesel, tá? Que seria o eixo Y, né? Então aqui eu só vou colocar assim, biodiesel. E aqui esse eixo aqui, ele é medido em litros. Perfeito, pessoal. Veja que quando eu coloquei os valores, eu consegui uma reta. E aí nós sabemos que existe uma função que define uma reta, que é a função y igual a x mais b. Perfeito? Então assim, ó, vamos começar a fazer a leitura agora. Exercício 1, letra A. Escreva a lei de formação da função que relaciona a quantidade de mamona em toneladas e a quantidade de biodiesel em litros. Pessoal, para resolver isso aqui, a primeira coisa que eu preciso é lembrar da cara da função, que é do tipo y igual a x mais b, certo? Essa é a cara genérica da função. Eu vou precisar descobrir o valor de a e também vou precisar descobrir o valor de b. Para descobrir o valor de a, que é a taxa de variação, o coeficiente angular, existe uma fórmula, que é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Beleza? Mas o que seria isso aqui? Veja, ó,
tá vendo que aqui você tem 1 tonelada, se refere a 560 litros? Isso aqui poderia ser escrito na forma de ponto. Seria um ponto assim, ó, 1 para x, 560 para y. O outro ponto aqui seria 2 para x, 1120 para y. E o último ponto, 4 para x, 2240 para y. Então, aqui nós teríamos um ponto do tipo x, y, um ponto que é um par ordenado, porque existe uma ordem, sempre o x vem primeiro. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, esse aqui eu vou usar ele como o ponto 2, e esse aqui eu vou usar como ponto 1. Beleza? Aí vai lá, ó. Quem é o y do ponto 2? O y do ponto 2, 1120. Então, vou colocar aqui 1120 menos. Quem é o y do ponto 1? Y do ponto 1, 560. Dividido por x do ponto 2. X do ponto 2 é 2. Menos x do ponto 1. X do ponto 1 é 1. Sinalzinho de igual, continua aqui. 1120 menos 560 vai dar 560. 2 menos 1, 1. Então, isso aí é igual a 560. Pessoal, acabei de descobrir a minha taxa de variação ou coeficiente angular. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu aumento em 560 litros de biodiesel a cada tonelada de mamona. Isso aqui é como está variando a quantidade de biodiesel em função da quantidade de mamona. Beleza? Agora vamos continuar. Ó, o item A eu já descobri, agora eu preciso descobrir o B. Como é que você vai fazer isso? Vem aqui, coloca a função lá, y igual. O A você já descobriu? 560. Repete o resto, x mais B. Aqui você tem 3 pontos, ó, 1, 2, 3. Qualquer um desses pontos você pode usar. Substitui no lugar do y e do x. O y e o x vão ser trocados por valores aqui. É lógico, eu vou pegar o ponto 1, que tem os valores menores, aí a conta fica mais fácil. O 1 entra no lugar do x e o 560 no lugar do y. Então, isso aqui vai ficar 560 é igual a 560 vezes 1 mais b, certo? Continuando ali. Aí aqui, ó, 560 vezes 1 vai dar 560. Então, 560 é igual a 560 mais b. Pessoal, esse 560 eu vou passar para o outro lado fazendo continha de menos, né? Porque ele é positivo aqui, ele vai para o outro lado negativo. Só que vai ficar 560 menos 560, que vai dar zero. Conclusão, o b vale zero. E aí eu finalizei a minha função, ó. A minha função é y igual 560 para o A, 560, x, mais o b, que é zero. Resposta final, y é igual a 560, x, beleza? Fiz tudo isso aqui, agora eu vou começar a responder tudo que ele pede aqui, tá? E depois eu vou dar mais umas explicaçõezinhas aqui. Então vamos lá, ó. Escreva a lei de formação da função que relaciona a quantidade de mamonas em toneladas e a quantidade de biodiesel em litros. Gente, eu posso fazer uma função assim, ó, que a quantidade de litros depende da quantidade de toneladas, que é dado por 560 vezes, no lugar do x, eu coloco o t de tonelada. Então, para cada tonelada, multiplica por 560. Ficaria mais bonito escrever assim do que isso, tá? Então, aqui está a resposta. Represente graficamente essa relação. Então, está aqui o nosso gráfico representando isso aí, beleza. Determine a taxa de variação, A, que é o coeficiente angular. Gente, a taxa de variação nós já determinamos, que é 560. Está aqui. Vou colocar A igual a 560. Então, vou colocar assim, 560 litros por tonelada. Isso que significa a taxa de variação, que também é a inclinação da reta aqui, ó, tá?
Esse A mede o quanto a reta é inclinada. Quanto mais inclinada, mais produção em litros a gente teria por tonelada. Quanto menos inclinada, menos produção em litro por tonelada. Beleza? Determine o valor inicial da função, que é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o B, está aqui, que nós descobrimos que é zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no início do processo, se você tiver 0 toneladas de mamona, você vai produzir 0 litros de álcool. Então, esse zero aqui, ó, é a intersecção com o eixo Y e determina o valor inicial. Qual é a sua produção inicial em litros? A minha produção inicial é 0. Então, eu preciso de toneladas de mamona para produzir alguma coisa em litros. Beleza, pessoal? Então, aqui é o B, eu vou colocar um Bzinho aqui, que foi a intersecção, tá? E por último, determine a quantidade de biodiesel produzida com 12,5 toneladas de mamona. Por último não, né? Tem um F ainda. Pessoal, para não gastar muito espaço, então eu vou fazer aqui, ó. A minha função é a quantidade de litros, que depende da tonelada, é igual a 560 vezes T. Só que no lugar do T, o que nós vamos colocar? A quantidade de litros para 12,5 toneladas é igual a 560 vezes 12,5. Isso aí vai dar, pegar minha calculadora mágica aqui, 560 vezes 12,5. 7.000. Então, eu vou conseguir produzir 7.000 litros de biodiesel com 12,5 toneladas de mamona. Perfeito? E o último, determine o conjunto imagem e o domínio dessa função. Pessoal, marquem aí, ó, o domínio você verifica no eixo X e a imagem você verifica no eixo Y. Veja que pela história que nós estamos trabalhando, nós estamos falando em toneladas de mamona. Então, não se justifica você trabalhar com valores negativos. Não tem como você ter assim, lá no armazém tem menos 2 toneladas de mamona. Valores negativos não entra. Então, o domínio são os valores do eixo X que estão relacionados com a problemática aqui. Então, tem que ser valores maiores ou iguais a 0. Tá? Então, o domínio da nossa função, que eu vou colocar aqui, ó, o domínio da nossa função são valores maiores ou iguais a 0, que você pode representar assim, ó, começando em 0 e indo até o infinito positivo. Você pode representar assim também, o domínio da função é igual todos os números reais não negativos. Beleza? E poderia representar também como domínio da função igual ao conjunto formado por todo x, tal que... Espera aí só um pouquinho. Todo x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 0. Beleza? Então, você teria essas 3 situações para responder o domínio da função. E agora ele fala a imagem. A imagem é no eixo Y. É só você vir aqui no eixo Y e ver quem é que está relacionado com o problema. Veja que nós nunca vamos conseguir uma quantidade negativa de biodiesel. Tá? Nunca você vai ter lá assim, nossa, eu produzi menos 5 litros de biodiesel. Tá? Você vai produzir valores positivos, ou seja, a nossa imagem também são os valores positivos. Aí você pode colocar que a imagem da função f é igual a todos os reais não negativos. Deixa eu melhorar ali que ficou feio. Todos os reais não negativos. Beleza, pessoal? E aí você pode escrever desses jeitos aqui também, tá? Pode escrever assim sem problema nenhum. Deixa eu só separar aqui para a conta não ficar misturada. Beleza. Pessoal, com isso, então, nós terminamos, ó, a imagem está aqui, o domínio está aqui, terminamos o exercício 1. Vamos agora fazer o exercício 2. Deixa eu só separar isso aqui, vou colocar aqui exercício 1, separando isso. Agora o exercício 2. Perfeito.
Um técnico em informática que presta serviço a empresas realizou um trabalho em 3 horas e cobrou R$ 295. Sabendo que esse técnico cobra R$ 65 por hora de trabalho, mais um valor fixo, escreva uma função que representa o preço P que ele cobra por T horas de trabalho. Pessoal, nós estamos falando de uma função afim. A função afim tem a cara do tipo y igual a x mais b. E o azinho aqui, ó, é a taxa de variação, ou coeficiente angular. Beleza? É a taxa de variação. Veja que, nesse caso, o valor que você vai pegar fica variando de 65 em 65 reais. A cada hora aumenta R$ 65 para você pagar. Então, a nossa taxa de variação é R$ 65. O A é igual a R$ 65. Beleza? Essa é a taxa de variação. Só que ele também cobra um valor fixo, que eu vou ter que descobrir. Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou escrever essa minha função y igual a, que é R$ 65 e a taxa de variação, vezes x, ficou feio, mais b, certo? E agora o que eu sei é o seguinte, ó, quando a pessoa trabalha 3 horas, ela paga 295. Então, esse 3 é o que fica variando aqui no x. 3 horas, 4 horas, 5 horas. E o y é o valor que você vai pagar no final. Então, eu vou trocar isso. Vai ficar assim, ó. 295 é igual a 65 vezes 3, mais um b que eu não conheço. Continuando aqui em cima. 295 igual 3 vezes 65 dá 180 com 15, 195. Mais B. B igual. Gente, ó, o 195 vai para o outro lado negativo, então vai ficar 295 menos 195. Resposta final, B igual a 100. A pergunta é, um técnico em informática que presta serviço à empresa realizou um trabalho em 3 horas e cobrou R$ 295. Sabendo que esse técnico cobra R$ 65 por hora de trabalho, mais um valor fixo, o valor fixo é isso que nós descobrimos agora. Ó. Escreva uma função que represente o preço P que ele cobra por T horas. Então, seria assim, ó. Tá? Vou colocar aqui. Genérico seria y igual a 65x mais b. Essa é a forma genérica de escrever. O correto, o melhor seria escrever assim, ó, o P, o preço P, que depende do valor de T, é igual a R$ 65 por tempo, mais R$ 100 fixo. E esse seria o valor inicial. Se eu fizer um esboço desse gráfico aqui, ó, fazer aqui no cantinho um esboço, seria alguma coisa assim, ó, bem pequeno aqui. Tá? Começaria no 100, ou seja, você chamou o cara, ele já vai te cobrar R$ 100. Então, esse é o valor inicial. Como o coeficiente angular ou taxa de variação é positivo, nós teríamos uma reta crescente. Beleza? E aí, quando desse 3 horas de serviço, você pagaria... Quanto que ele falou? 295 pilas. 295. Beleza? Então, aqui seria uma representação gráfica dessa situação. Mas nós já conseguimos. Ele pediu para montar a função e a função está montada aqui, ó. Essa seria a resposta. Vamos para o item 3. Exercício 3. Uma bomba d'água retira a água de um reservatório que contém 20.000 litros a uma vazão constante de 500 litros por hora.
Escreva a lei de formação da função afim que permite calcular o volume de água V no instante t. Pessoal, então o que nós temos aqui, ó? Uma bomba de água retira a água de um reservatório que contém 20.000 litros. Poxa, isso aqui está dentro do reservatório. Esse é o valor inicial de água que tem lá. Que na função afim do tipo y igual a x mais b, o valor inicial é o b. Então, isso aqui é o bzinho, valor inicial. E com que taxa de variação? A água está variando em volume em 500 litros por hora. Só que eu estou retirando, eu não estou colocando. Então, essa aqui é a minha taxa de variação, A. Só que como eu estou retirando, eu vou colocar com o sinal de menos, tá? Então, a minha função seria do tipo assim, y é igual a menos 500 litros por hora mais o valor inicial de 20.000 litros. Veja que essa foi fácil, porque nós tínhamos a taxa de variação e também tínhamos o valor inicial. Só que ele manda escrever assim, ó, escreva a lei de formação da função afim que permite calcular o volume de água V no instante t. Escrever assim tá certo, mas tá feio. O certo seria assim, ó, o volume, que depende do tempo, é igual a menos 500 litros a cada hora, somado com 20.000 que já tem lá dentro. Beleza? Essa seria a fórmula, bonitinha, para a gente usar se precisar. Próximo item. Após 5 horas, qual será o volume de água no reservatório? É só substituir aqui. Então, vamos lá. O volume para 5 horas é igual a menos 500 vezes 5 mais 20.000. O volume para 5 horas é igual a menos 500 vezes 5 vai dar menos 2.500 mais 20.000. O volume para 5 horas é igual a 20.000 tira 2.500 dá 17.500 litros. Isso é o que tem de volume lá, tá? Então, aqui nós já fizemos o item B. Escreva a lei de formação. Após 5 horas, qual será o volume de água no reservatório? 17.500 litros. E vou colocar aqui a função. A função que depende de t é igual a menos 500t mais 20.000. Beleza? Vamos para o próximo. Esboce o gráfico que represente essa situação. Então, gente, aqui eu vou só fazer um esboço do gráfico rápido, tá? Então, eu não vou colocar aqui, não preciso colocar os valores bem certinhos, tá? Vai ser só um esboço. Então, vai ser assim, ó, aqui é o volume de água, e aqui é o tempo, tá? Perfeito? Volume e o tempo. Aí, o que eu sei? Começa com 20.000 litros. Tá aqui, ó. No valor inicial, eu tenho 20.000 litros de água lá dentro. Beleza? Aí eu começo a retirar, ou seja, o volume cai. Veja que a minha taxa de variação é negativa. Então, o meu gráfico ele é decrescente. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Ele é decrescente. Perfeito? E aí, para ficar bonito, eu vou determinar esse ponto aqui, ó. Que é o que ele fala aqui, ó. Após quanto tempo o reservatório estará vazio? Gente, aqui é que o reservatório vai estar vazio. E esse ponto aqui é o chamado zero da função. Beleza? Como é que você faz isso? Existem dois jeitos, tá? Vou colocar aqui. Você usa a fórmula, que é x igual a menos b sobre a, ou você iguala a zero, f de x igual a zero. Usando as duas coisas vai dar o mesmo resultado. Vou fazer para você ver. Fazer aqui, ó. Vou fazer com a fórmula, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vou fazer usando essa fórmula, ó. X é igual a menos b sobre a. Ficaria, eu vou escrever aqui, ó. X igual a menos b sobre a. X igual a menos... Quem é o valor de b? Se você olhar aqui na função afim, o b é 20.000. 20.000
dividido pelo A. Quem é o A? O A é menos 500. X igual, aí aqui eu corto 0 com 0, corto 0 com 0, sobrou menos 200 dividido por menos 5. Menos dividido por menos mais, 200 dividido por 5, 40 horas. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, quanto tempo depois o reservatório vai ficar vazio? 40 horas depois. Perfeito? Agora, e se fosse fazer dessa aqui, ó, f de x igual a 0, ou seja, y igual a 0? Eu vou pegar essa aqui, ó, y igual a 0. Mas quem é o y? Y é a nossa função. Menos 500x mais 20.000. Ficaria menos 500x mais 20.000 igual a 0. Por que igual a zero? Porque você está procurando quais são os valores de x que fazem essa conta dar zero. Agora você resolve isso. Passa o 20.000 para lá negativo. Menos 500x igual a menos 20.000. Multiplica por menos 1, vai dar 500x igual a 20.000. Passa o 500 dividindo. X é igual a 20.000. Dividido por 500. Corta 0 com 0, 0 com 0, e sobrou 200 dividido em 5, ou seja, 40. Beleza, pessoal? 40 horas. E com isso nós respondemos aqui, ó. Esboce o gráfico dessa situação, está esboçado aqui. Após quanto tempo o reservatório estará vazio? Após 40 horas. Beleza, galera? Tendo um tempinho aqui, eu resolvo a lista 2 e posto aí no canal para vocês. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!